De hoje recebe a doutora Carla Iaconelli, ginecologista e especialista em reprodução humana. Boa tarde para a senhora, doutora. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e com a senhora? Tudo ótimo. Bom, após mais de um ano e muitos estudos, existe ainda riscos, motivos de preocupação das grávidas em relação à Covid-19? Essa pergunta é muito boa e é uma preocupação legítima dos casais e das mulheres que desejam engravidar. Após mais de um ano, de doença, a gente sabe que hoje o risco de transmissão vertical não existe. Então, assim como não existe o risco de malformações causadas pelo vírus, né? Uhum. Não, então já tem pelo menos, um norte mais claro, para essas pessoas que ou pretendem engravidar ou que já estão, então, grávidas. Mas aí fica aquela pergunta, doutor, inevitável, né? Grávidas podem ser vacinadas? É possível também que os bebês de gestantes imunizadas já venham com a imunidade contra esse vírus? É possível, a gente tem relatos de gestantes que receberam a vacina e o bebê já nasceu com anticorpos. A vacina deve ser feita em gestantes no final da gravidez, principalmente naquelas gestantes que têm risco, gestantes com maior risco, que trabalhem na área da saúde ou que têm alguma doença que aumente o risco, como diabetes, enfim. Elas devem ser vacinadas, sim. E doutora, a gente tem aqui um estudo que aponta que houve um crescimento de 50% no congelamento de óvulos, durante esse período de pandemia. O que explicaria esse resultado? Olha, realmente houve, esse aumento é real, apesar da gente não ter dados oficiais sobre isso ainda, mas houve sim uma procura. E o que explicaria isso seria, primeiramente, pela ausência da vacina. E como a gente ainda não sabia exatamente quando as vacinas viriam, para quem viriam, se grávidas poderiam tomar ou não, muitas mulheres resolveram congelar seus óvulos porque têm vontade de engravidar, mas não queriam arriscar estarem grávidas durante a pandemia. Então aumentou mesmo o congelamento. Outro fator que aí eu vi na prática que fez com que as mulheres procurassem mais o congelamento foi o home office e a possibilidade de fazer um tratamento sem ter que sair do trabalho e dar tanta satisfação. Uhum. Além de que muitas mulheres não viajaram, não gastaram dinheiro com viagem, às vezes outros investimentos que seriam feitos, e elas já estavam pensando em congelar óvulos, e aí elas aproveitaram essa pandemia para congelar, porque a gente sabe que mesmo congelando o óvulo, não existe o risco de uma malformação, mesmo se essa paciente, porventura, se expuser ao Covid, enfim, e congelar os óvulos, o óvulo não seria afetado. E quanto custa em média esse procedimento, doutora? Só pra gente ter uma noção, porque muito se fala sobre esse investimento elevado no planejamento, dos casais, o que gera uma certa curiosidade, Quanto custa em média, dá pra falar no valor? O que dá para falar é o seguinte: os casais que decidem por congelar embriões ou óvulos, eles gastam com três coisas. Eles gastam com as medicações que são feitas, que são hormônios para estimular o ovário da mulher a responder com mais óvulos, e esses medicamentos são muito caros. E aí varia, é muito individualizado esse tratamento. Então tem mulheres que gastam pouco com remédio, tem mulheres que gastam mais, depende do remédio e da dose. E esse pouco e esse mais pode ser de 3, 4 mil a 11 mil reais, tá? Isso só com o remédio. E aí, os outros dois gastos são basicamente a clínica de reprodução humana escolhida, que é a estrutura que tem uma autorização da Anvisa para funcionarem como bancos de células e órgãos, de tecidos e células. Então, essas estruturas, cada estrutura vai cobrar o seu valor, de acordo com o funcionamento, com o tamanho, e também pode variar muito, E o médico, o profissional escolhido,
para ser responsável pelo seu caso. Você consegue fazer tratamentos mais baratos, em torno de R$13.000, e tratamentos mais caros, quando você necessita de mais tecnologia e de mais estudos desses embriões, que pode chegar a 30, R$40.000. Então, varia muito, é muito individualizado. O mais importante é procurar um médico que seja especialista no assunto para saber exatamente qual é a indicação para cada caso. E, doutora, falando assim, né, conforme a senhora foi explicando o custo de cada coisa, né, a gente viu que são muitas partes envolvidas, né, muitos procedimentos. E esse processo todo, ele parece ser complexo, né? Qual a orientação para os casais que pensam em fazer? A primeira coisa para os casais que pensam em ter filhos e não estão conseguindo através dos métodos tradicionais, né, que já estão há mais de um ano tentando engravidar e esse bebê não vem, é procurar realmente um especialista em reprodução humana assistida que vai guiar esse casal nessa jornada de tratamentos, como você falou, são coisas complexas. E o médico, muito mais do que só um técnico, ele é uma pessoa que vai estar assim com o casal numa jornada mais íntima, né? Porque ter um filho teoricamente seria algo para ser feito entre quatro paredes. E nós da reprodução humana acabamos entrando na vida desses casais no momento, às vezes, de muita dor, muito sofrimento. Então é importante procurar alguém que traduza todo esse universo, né, para o casal, e principalmente, como você falou, para se preparar, porque a mulher precisa tomar algumas vitaminas, o homem precisa fazer alguns exames, são exames que são também chatos de serem feitos. Então, o médico principalmente tem que explicar pelo que eles vão passar e passar por isso junto com eles. Uhum. E a participação e envolvimento psicológicos, então, fazem parte, então, do trabalho de vocês também, né? Existe todo um preparo, imagino, né, doutora? Faz parte. Eu, particularmente, me interesso muito por esse aspecto dos casais, pela parte psicológica, e trabalho junto com uma psicóloga que ajuda, além de uma nutricionista e de uma equipe multidisciplinar, porque não é um período fácil. E acho que a ajuda tanto da psicóloga quanto da nutricionista são essenciais para a gente ter um maior sucesso. Eu conversava outro dia desses com uma moça que eu conheci que faz também esse trabalho, né, de reprodução humana. Ela é ginecologista especializada também na reprodução, e eu perguntei para ela, em alguns dias ela trabalhava na clínica e outros dias ela trabalhava fazendo cirurgias em hospital. E eu perguntei o que ela gostava mais, achando que ela ia falar que a clínica, né, com certeza. Só que ela falou que nas questões lá das cirurgias dela, ela fazia um trabalho mais automatizado e tudo mais. E na clínica, ela tinha momentos de muita felicidade ou de muita tristeza, né? Porque pode acontecer de tudo ali. Pode dar certo e pode dar errado. Exatamente. É uma montanha-russa e a gente senta junto no carrinho da montanha-russa. O envolvimento acho que é inevitável. E uma dúvida que surgiu, doutora, uma dúvida que me surgiu aqui agora, né? A gente já falou a respeito da Covid-19, sobre os riscos, né? Até sobre a vacinação também para as gestantes, né? Mas também não há ainda comprovação de que a Covid-19 afete a fertilidade, né? Tanto de homens quanto de mulheres, né? Não tem essa comprovação ainda. Parece que quando você está no meio de uma infecção viral, seja por Covid ou por outro vírus, existe uma piora assim, nos parâmetros seminais e para a mulher também. Pode ser que aquele ciclo pode ficar desregulado, aquela ovulação não ocorra da melhor forma e até às vezes o endométrio pode ser prejudicado pela infecção viral, pela inflamação e tudo que faz parte do quadro, mas não diretamente na fertilidade. Depois que o quadro passa, depois que o paciente se recupera, volta tudo ao normal. Não, entendido.
Perfeito. Imagino que essa dúvida sempre permeia, né? A gente já recebeu essas dúvidas também em outros momentos, com outros especialistas. A gente queria realmente essa oportunidade de trazer essa questão também para uma especialista em reprodução humana, a doutora Carla Iaconelli, ginecologista e também especialista nessa área. Muito obrigado por falar conosco. Bom trabalho para você. Parabéns pelo trabalho também. Bom trabalho e boa tarde para você. Obrigada.